Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o ponto da situação da COP29. O encontro serve para desenhar um novo mecanismo de financiamento do combate às alterações climáticas, mas, sem surpresa, não está a ser fácil. Depois, o orçamento do Estado. A votação final global será na próxima semana. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Bárbara Silva. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a COP29. O encontro em Baku, no Azerbaijão, ainda decorre e tem por objetivo encontrar um novo modelo de financiamento do combate às alterações climáticas. Um acordo sobre o dinheiro que os países desenvolvidos, mais ricos, devem transferir para os mais pobres. Isto porque os mais desenvolvidos são os que mais poluem e os mais pobres, além de poluírem menos, sofrem mais. Comigo está a Bárbara Silva, que esteve na COP, no Azerbaijão. Olá, Bárbara. Vamos entender em primeiro lugar, afinal, o que é que está em causa neste impasse a que estamos a assistir. Olá, Hugo. Esta de facto é a COP29, foi apelidada da COP das finanças, isto porque enquanto que as grandes metas climáticas, as metas de redução de emissões, só serão decididas para o ano, na COP30, que será no Brasil, isto porque os países estão obrigados até fevereiro de 2025 a entregar as suas novas metas, portanto foram decididas, têm que ser decididas de X em X anos e portanto em fevereiro de 2025 serão então entregues e depois debatidas e chegado a um consenso em novembro do próximo ano, daqui a um ano. Portanto, grandes metas de redução de emissões só daqui a um ano. Este ano está tudo concentrado precisamente no dinheiro e no financiamento. O que é que está em cima da mesa? Foi decidido em 2009 que os países ricos deviam pagar por ano 100 mil milhões de euros aos países pobres para os ajudar a mitigar e a adaptarem-se às alterações climáticas. Este objetivo só foi cumprido em 2022, portanto entre 2019 e 2022 não foi cumprido. Só que, entretanto, quer-se, e os países pobres assim o exigem, e certamente com razão, que este valor tem que subir e tem que subir exponencialmente. Só para se ter uma ideia, o G77 mais a China falam agora de 1,3 bilhões, portanto subir de 100 mil milhões para 1,3 bilhões. Já houve um primeiro texto a sair, mas não sem qualquer valor e, portanto, teve discordância e não se chegou ainda de facto a nenhum resultado palpável. É preciso dizer que é um encontro que ainda decorre e, portanto, podem acontecer entretanto novidades. Agora, há o risco de esta COP poder ser considerada um falhanço. Isso de resto não seria uma novidade absoluta, já houve outras que tiveram essa descrição. O que é que pode acontecer? Exato, as COPs normalmente nunca terminam no dia em que é suposto. Esta COP está programada para terminar sexta-feira, dia 22, mas muito provavelmente deverá prolongar-se durante o fim de semana, sobretudo porque os primeiros textos que estão a sair de facto não têm um valor, não têm uma quantia, um valor vinculativo. A informação de resto que saiu para as agências internacionais é que haveria um texto, mas nos sítios onde deveria estar um valor estava simplesmente X, com o valor por preencher. Exatamente, e é agora esperado então, penso que agora durante a madrugada ou amanhã. Sendo que estamos a gravar na quinta-feira à tarde. Estamos a gravar quinta-feira à tarde e, portanto, sexta-feira, alguns já amanhã durante o dia, também foi as últimas informações que nos chegaram, é que será então dito esse valor. Lembrando que já no ano passado, na COP28 do Dubai, também foi mesmo esticar até à última, e o que saiu da COP28 foi a questão das perdas e danos, que aí sim foi importante, porque foi pela primeira vez reconhecido esse direito aos países em desenvolvimento, e foi também a questão num texto que andou ali para a frente e para trás, por causa do compromisso dos países em darem início ao fim
dos combustíveis fósseis, ou seja, ainda nem sequer foi os países a dizerem sim, vamos pôr fim aos combustíveis fósseis, não, foi vamos começar a, portanto não é nada nunca muito vinculativo que sai das COPs. E daí tantas críticas que tantas vezes saem às COPs. Agora, temos estado a falar, portanto, do panorama dos Estados, digamos assim, toda esta negociação, mas tu na COP também tiveste a oportunidade de conhecer o lado das empresas portuguesas que marcaram presença no Azerbaijão. Qual é o sentimento dominante, digamos assim, dessas empresas que estiveram na COP? Sim, na COP há muito o panorama dos países, aliás arranca logo com a cimeira dos líderes. Este ano foi apelidada também como uma COP morna porque faltaram países líderes de quase todos os países importantes, Estados Unidos, China, França, portanto houve grandes ausências e não foi assim uma COP muito mediática, por assim dizer. Depois há toda, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também não marcou presença e delegou na ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Depois há todo um plano secundário das empresas que de facto vão à COP e querem marcar presença e querem ver e ser vistas. E aqui também temos vários níveis. Por exemplo, temos a EDP, que é uma das empresas que participa desde 2015, por exemplo, é uma voz muito ouvida, mesmo nos bastidores. No ano passado a EDP esteve muito envolvida precisamente no texto que depois resultou, no tal texto que diz que os países têm que começar a pensar no fim dos combustíveis fósseis, mas depois temos outras. Este ano tivemos uma grande panóplia de empresas, da energia, aos seguros, à banca, aos escritórios de advogados, indústria química, papel, empresas como a REN, a Altri, a Bondalti, a Elexia, a Fidelidade, o Montepio, só para nomear algumas. E portanto, o que nos disseram foi que vão para até mais do que ser ouvidas, não é? Porque são empresas que se calhar não têm tanto peso como outras gigantes mundiais, mas vão muito para ouvir, para saber o que é que as outras estão a fazer. Muitas também vão à procura de financiamento na área do hidrogénio e vão sobretudo fazer networking, vão saber o estado da arte e nisto o Pavilhão de Portugal acabou por ser um grande encontro das empresas portuguesas em Baku. Bárbara Silva e a COP29 e agora o Orçamento do Estado. Falta uma semana para a aprovação final global do primeiro orçamento do Estado da era Montenegro. Parte da negociação política tem sido feita na praça pública, mas neste momento em que gravamos, o cenário mais provável parece ser o da aprovação. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia de Negócios. Viva Paulo! Sabemos que à revelia do governo a esquerda uniu-se para viabilizar a proposta do PS para um aumento adicional das pensões. A par do IRC, este era um dos principais temas em cima da mesa. Vale a pena começar por lembrar o historial deste dossiê. Olá, este dossiê das pensões, tal como também o dossiê do IRC, foi uma espécie de corrida de barreiras em que houve alguns tropeções, algumas quedas, algumas recuperações extraordinárias e outras inesperadas, como foi o caso do PSD de repente e o CDS apresentarem uma proposta do IRC, mas já lá vamos. Em relação às pensões, de facto havia aqui a dúvida se a proposta do PS para aumentar as pensões num adicional de 1,25 pontos acima daquilo que é o aumento normal definido por lei em janeiro, havia aqui a dúvida se poderia ou não passar. Houve um primeiro momento em que de facto o Chega disse que poderia votar a favor, viabilizar, não era votar a favor, era viabilizar a proposta do PS. Depois houve um segundo momento em que não se sabia qual seria o sentido de voto, seria de facto uma abstenção ou um voto a favor. Depois André Ventura veio dizer abstemo-nos e portanto vamos permitir, se houver outros partidos que se juntem, vamos permitir que esta proposta possa ser viabilizada. E no final, nas últimas 24 horas antes de gravarmos este podcast, tivemos de facto um acelerar do processo. O Chega de facto vai abster-se. Mesmo assim eram necessários mais votos a favor para que a proposta passasse. Entretanto a esquerda anunciou
que esquerda, estou a falar do Bloco de Esquerda, PCP e Livre, que votariam a favor deste aumento adicional e, portanto, temos a proposta adicional das pensões que vai ser aprovada à revelia daquilo que o Governo quer, porque até agora os argumentos do Executivo têm sido, atenção que isto é despesa permanente e vai ficar, e portanto isto são mais, o PS diz que são 265 milhões de euros, o Governo diz que é um pouco mais, mas é despesa que fica para a frente, que vai ficar permanentemente e que isto poderá eventualmente trazer um esforço adicional para as contas públicas. Sendo que já existe uma reação por parte do Governo. Já existe uma reação por parte do Governo, o Governo diz, também não tinha outra hipótese, que vai cumprir a lei. Obviamente que se esta proposta, e tudo indica que o será, vai ser viabilizada e vai existir este aumento adicional, vai ser inscrito no Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é aprovado. A história é muito curta deste orçamento, é um orçamento que está viabilizado à partida. Portanto, no dia 1 de janeiro o orçamento entrará em vigor, se tudo correr bem. E o Governo não tem outra hipótese senão cumprir a lei. No IRC também, que fez correr tanta tinta, também temos uma história que tem, enfim, na sua estrutura não é muito diferente. Não é muito diferente. Nós tivemos ali vários momentos em que, e continuando um pouco com as metáforas, tivemos ali alguns stand-offs do faroeste, assim uma coisa de eu agora vou disparar e tu disparas, mas eu vou disparar primeiro e depois talvez alguém se salve no meio disto tudo. A história é interessante contar porque também é um pouco daquilo que é a posição de cada uma das forças políticas no Parlamento. Nós tivemos uma primeira fase de negociação entre o Governo e o Partido Socialista que envolvia de facto a descida do IRC. Recorde-se que o Governo queria uma descida de 2 pontos percentuais, o PS disse que era uma linha vermelha, aceitou depois de algumas negociações uma redução de 1 ponto percentual, mas só em 2025, não mais do que isto e para os anos restantes da legislatura. Depois houve ali um período de cerca de uma semana em que surgiram várias notícias com fontes em off do PS a dizer que, bom, se calhar nós vamos chumbar a descida do IRC em 1 ponto percentual, apesar de ter dito que viabilizava o orçamento. E depois no final tivemos o PSD e o CDS a apresentarem uma proposta de alteração para descer o IRC 2 pontos percentuais, ou seja, passámos 2 pontos percentuais para 1 ponto percentual para 2 pontos percentuais outra vez. Bom, no final disto tudo o PS veio dizer num comunicado já ao final da noite de um destes dias que viabilizaria a descida de 1 ponto percentual no IRC. E o PSD diz que obviamente vai retirar a proposta de redução de 2 pontos percentuais porque já não faz sentido ter lá essa proposta. Mas sim, tivemos mais uma vez, uma corrida de obstáculos ao longo de várias semanas. Falta entretanto uma semana para a aprovação final global. O que é que ainda pode acontecer até lá? Bom, esta semana vai ser uma semana bastante interessante porque apesar de sabermos que vai ser viabilizado o Orçamento do Estado e que o PS já se comprometeu a isso, nós tivemos um recorde de propostas de alteração dos partidos. Foram mais de 2.100 propostas. Nunca se viu, pelo menos que eu me recordo, e já faço contas sobre isto há bastantes anos, nunca se viu um tão elevado número de propostas de alteração. Só o Chega, por exemplo, apresentou mais de 600 propostas de alteração. Isto tem de ser tudo discutido ao longo da próxima semana. Além das propostas de alteração, os artigos que já estão no Orçamento do Estado, portanto 1 a 1, lá vamos 1 a 1, a linha às vezes tem de ser a linha a discussão e a votação. Enfim, vai ser uma semana interessante também porque podemos ter, tal como tivemos agora nas pensões, podemos ter algumas medidas que são aprovadas pela oposição à revelia do Governo, porque o Governo não tem maioria no Parlamento. E será interessante acompanhar cada uma delas, porque podemos ter um orçamento que vai sair ligeiramente diferente daquilo que entrou e, portanto, é preciso ter atenção a cada uma destas propostas de alteração, se são aprovadas ou não. Aqui o Chega tem um papel relevante porque pode fazer a diferença em algumas delas, mas são muitas propostas, muitas horas de debate e de votação pela frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bárbara. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.